nós ainda somos essenciais para o desenvolvimento deles. E estar bem é parte do processo. Se eu não estou bem, se você, pai, mãe, não está bem, se você é responsável não está bem, fica difícil você também contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar do seu adolescente. Meu povo lindo, euzinha, a Aline, estava muitíssimo ansiosa para falar com vocês sobre o tema de hoje. Nós vamos trocar uma ideia sobre o cansaço de ser pais no período da adolescência. Os dois tipos de cansaço. O cansaço da demanda que vem junto com a adolescência, mas também o cansaço que muitos pais sentem, que é o cansaço de ser pai. Aquele desejo de vez em quando pegar a criança, devolver para a barriga da mãe. Vai, criaturinha bendita, volte para o útero, sabe? Ou em alguns casos, dependendo do que a pessoa está vivenciando, ou do nível de estresse, ou do nível de cansaço, eu escuto muitos pais falando do arrependimento de ter tido filhos, né? Do cansaço que é ter tido filhos. Esse assunto é um verdadeiro tabu em nossa sociedade. As pessoas olham torto para quem abrir a boca e disser um negócio desse. Eu tô cansada, eu tô farto do meu filho. E, no entanto, é uma realidade de muitas e muitas e muitas pessoas. Algumas pessoas de forma temporária, uma fase, e outras pessoas de forma permanente. Nós não estamos aqui falando sobre não gostar dos seus filhos, não amar seus filhos. Não é isso, tá? Vamos deixar isso muito claro. Nós podemos perfeitamente amar nossos filhos e ainda assim se cansar de ser pais, de se cansar dessa árdua tarefa, de servir de referência, de exemplo o tempo todo, de abrir mão dos nossos desejos, de colocar essa outra pessoinha acima de nós, às vezes uma vida inteira. O que nós sentimos em relação à responsabilidade que é ser pais, das tarefas que nos competem 24 horas, 7 dias na semana, não tem absolutamente nada a ver e não é o mesmo do que sentimos sobre os nossos filhos. E isso não deveria ser reprimido. Temas como esse aqui que a gente vai falar hoje é pouco falado, e quando é falado, o preconceito é o primeiro a se manifestar. Só que esses temas também trazem a possibilidade de a gente analisar os pontos que a gente tem enraizado e engessados dentro de nós, mas que de alguma forma também não nos fazem bem e que talvez seja a hora de deixar para trás. Quando eu recebo as famílias para a gente iniciar a jornada de desenvolvimento do jovem, dos pais ou da família como um todo, eu percebo que os pais, eles já se justificam quando trazem uma emoção negativa em relação ao papel que eles exercem ou desempenham. E isso vem de uma maneira tão natural e tão automático, se proteger de uma maneira inconsciente de sentimentos que são totalmente normais e a gente não precisaria ou não deveria ter que passar por esse tipo de situação. Por que são normais? Bom, pensa aqui comigo. A nossa cultura prega um discurso de que os pais deveriam ser perfeitos, exemplos exímios, pacientes, dia e noite, saber sempre o que fazer, dar prioridade aos filhos, à família, tudo isso enquanto está fazendo mais um monte de coisa de várias outras áreas da vida, diga-se de passagem. Quando as crianças nascem, a gente acaba não tendo essa opção de não estar disponível 24 horas para eles e por eles, né? Às vezes a gente não consegue evitar esse processo porque a gente não tem uma rede de apoio para poder revezar. Às vezes porque a criança demanda além do que a gente imaginava. E a vulnerabilidade, total dependência de um bebê faz com que a gente internalize uma rotina onde tudo daquele neném, tudo daquele ser vem antes de nós. E claro que a partir do momento que a gente bota essa rotina em prática e a gente se acostuma com ela, a gente toma ela como uma verdade. E quando chega a hora, quando esse bebê vai crescendo e chega a hora
que a gente percebe que talvez dê para aliviar, passa despercebido. E aí todo mundo já espera o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível de disponibilidade. Nós também nos cobramos, se a gente faz menos do que a gente fez ontem, a gente já começa a sentir que a gente não está cumprindo o nosso papel direito. Os próprios pais entre si, pessoas da família falam, comparam, se a criança adoece demais, se está sujo, se tem boa nota, se isso, se aquilo. E tudo que a gente logo cedo, como pais, percebe que qualquer falha nossa vai tomar uma grande proporção. Eu sei, tá, que existem muitos pais que são de fato relapsos, negligentes com seus filhos. Mas é que hoje eu vou falar, esse assunto é para quem está dentro da curva de aceitabilidade, ou seja, quem supre seus filhos nas necessidades básicas de sobrevivência e nas necessidades também emocionais. Então, eu não estou falando dos pais que estão fora da curva e que negligenciam seus papéis e que invertem as prioridades. E hoje eu não gostaria de entrar nesse tema. Então, voltando para quem está dentro da curva, eu mesma posso dar aqui um relato de experiência própria. Eu sou louca, apaixonada, encantada com meu filho adolescente. É um amor, uma relação, um sentimento que não tem explicação, não tem lógica, não tem, é até inenarrável. Recentemente, a minha maior alegria foi começar as aulas dele aqui em Portugal. Gente, são horas a fio, onde eu não preciso estar hipervigilante. Eu posso focar nas minhas necessidades, nas necessidades das empresas, nas necessidades do meu esposo. É um alívio quando ele vai para a escola, é uma folga. Eu sinto como se tivesse uma folguinha. Isso não muda nada o amor que eu sinto por ele. Absolutamente nada. O que acontece é que muitas vezes esse alívio dessa folguinha se estende por dias, meses. E muitos pais chegam à beira de um colapso. Se ouve muito essa questão de mommy burnout, que é direcionado para o pós-parto, né, para aquela fase inicial, mas pouco se fala sobre essa questão do adolescente burnout, teen burnout, pais experientes burnout, sei lá. Vamos fazer depois uma enquete para a gente ver o melhor nome para o burnout dos pais de adolescentes. O que é que vocês acham? Depois eu lanço aí a enquete. Mas como a gente falou ali em cima, quando eles são crianças, a gente se dedica tanto. Quando chega a adolescência, parece que a sensação que a gente tem de que eles já não são mais tão vulneráveis, aliado com o tanto de coisa que a gente tem para fazer e que ficou por muito tempo pausado para suprir as necessidades dele. Mas a questão de que eles também têm uns períodos que testam um pouco a nossa sanidade mental, que obviamente faz parte do processo de identidade deles, da fase, e esgota a nossa paciência. Tira até parte do brilho de como a gente via eles antes. Só que, porém, todavia, eles ainda estão sim vulneráveis. De uma maneira diferente, sem dúvida nenhuma, com necessidades diferentes, também inquestionável. Mas nós ainda somos essenciais para o desenvolvimento deles. E estar bem é parte do processo. Se eu não tô bem, se você, pai, mãe, não está bem, se você responsável não está bem, fica difícil você também contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar do seu adolescente. Então, o cansaço não vai contribuir com essa linda missão que é a educação dos adolescentes. E é por isso que a gente precisa começar de imediato a se conscientizar. É normal se sentir cansado de ser pai de adolescente, das funções que a gente tem. É normal perder a paciência de vez em quando. É permitido falar o que se sente, porque nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós não somos robôs. E junto com toda essa normalidade, é importante a gente estar atento aos sinais de quando algo está começando a fugir da normalidade. Então, se liga aqui nos sintomas, nos alertas que você precisa acompanhar quando você começar a se perceber dentro dessa situação, dentro de um certo cansaço e que talvez você ainda não tenha associado ao fato
que esse cansaço é de ser pais e de todas as atividades que se envolvem na adolescência. Então, se você está perdendo a paciência com tudo ou quase tudo, se já não tem mais tanto interesse assim nas coisas do seu adolescente, se a maioria das coisas que ele faz não te desperta mais aquela emoção, aquela alegria, a energia de ver ele se desenvolvendo, de ver as conquistas dele. Se você grita na maioria das vezes, ou então em momentos onde o grito é desproporcional, ou até a ação que gerou o grito não demandaria um grito, é um dos sintomas. Se quando você se vê longe dele, você sente alívio, mas também quando você se vê perto, você sente sobrecarga. Se você desconta nele as suas frustrações e critica tudo que ele faz, se você tá jogando na cara do adolescente o que você já fez, o que você faz, o que você ainda vai ter que fazer por ele, se você terceiriza ou tem desejo de terceirizar o máximo de responsabilidades que você pode em relação ao seu papel de pai ou de mãe de responsável, se você não vê a hora dele completar 18 anos para ele sair de casa, pode ser um sinal de cansaço na adolescência do seu filho. Se você percebe que na maioria dos momentos você não prioriza ou não tem vontade de priorizar coisas importantes para o seu adolescente, ou se você cumpre todo o seu papel lindamente, você faz tudo, não deixa de fazer absolutamente nada, mas você acaba o seu dia completamente esgotado, sem ânimo, lembrando que no dia seguinte você vai acordar e aquilo vai se repetir, todas aquelas tarefas vão retornar e você vai ter que fazer tudo de novo. Bom, você pode estar cansado de ser pai de adolescente se você se encaixa em vários sintomas desse ou em algum sintoma desse que seja bem significativo. Agora eu vou dar para você a boa notícia, tá? Nem tudo são más, são maus lençóis. Quando a gente se sente assim, normalmente não tem nada a ver com os nossos filhos, tá? Tem a ver com os conflitos, com os desgastes, com as responsabilidades que a gente tem em várias outras áreas da vida e que de alguma maneira a gente não consegue direcionar, não consegue resolver e a gente acaba descontando nas pessoas que são mais vulneráveis e nesse caso são os nossos filhos, porque assim, em alguns momentos a gente acredita ou acha ou age como se a gente pudesse fazer tudo com os nossos filhos ou como se a gente mandasse neles. A área da educação, a área da relação com os nossos filhos costuma ser uma área muito gratificante. Então, quando essa área está sendo impactada, não costuma ser por causa dessa área especificamente. Tem que analisar o que está pegando nos outros lados aí, nas outras áreas da vida que está descontando nessa área. Ser pai de adolescente é uma das coisas mais gostosas do mundo, porque eles estão numa fase onde as descobertas deles são mais tangíveis para a gente vivenciar com eles, não é tão lúdico mais. E eles dão conta de acompanhar conversas e atividades que já são mais para o público adulto ou jovem adulto. Já se consegue perceber um senso crítico, eles já emitem opinião. Se duvidar, eles nos dão até conselhos, porque com a visão fresca que eles têm do mundo, às vezes a gente até deveria ouvir alguns conselhos que eles nos trazem, opiniões que eles nos trazem. E é por isso, por saber que essa fase é deliciosa e que muitos dos nossos conflitos com os nossos filhos vêm de sobrecarga de outras áreas, que eu vou te falar agora como é que você pode amenizar ou começar a trilhar um caminho para resolver esse cansaço que interfere não só na sua vida, mas na sua relação com seu filho. Então, a primeira dica de todas é você analisar a sua rotina e ver se você não está sobrecarregado. Se você fizer essa análise e perceber, estou sobrecarregado, tenho muitos papéis, não tenho o que fazer, tem que fazer um ajuste, ver onde que você pode aliviar essa rotina, nem que seja um pouquinho, tá? Para que você possa ter um mínimo de equilíbrio ou qualidade de vida dentro das várias atividades que você precisa desempenhar. O inverso também é verdadeiro. Você precisa analisar a sua rotina e ver se você não está com poucas atividades ou com atividades que daqui a pouco não fazem sentido para você, não tem um sentido maior, não trazem a sensação de realização. E voltar a se lembrar o que fazia o sangue correr feliz no seu corpo saltitante. Porque quando nós não nos sentimos realizados, vem a frustração.
e a frustração naturalmente faz com que a gente desconte elas em alguma coisa ou em alguém. Normalmente é em alguém, porque coisas não interagem, então é bem mais eficiente, emocionalmente falando, você descontar em alguém do que numa coisa. Faça um check-up de sua saúde. Checa vitamina, minerais, hormônios, tudo que você puder e conseguir, e veja se não tem alguma coisa desregulada. A gente tem uma vida hoje onde a gente já não tem mais tanta qualidade na alimentação, muitas vezes a gente não tem tempo para cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde física, e a gente acaba negligenciando essa área que é muito importante, que abastece energia para a gente, não só física como mental, e se isso está desregulado, isso pode estar impactando também no seu humor. Não só fisicamente, mas é importante também você fazer um check-up da sua saúde mental, da sua saúde psicológica, ver se elas estão fortes, porque os nossos desafios diários nos minam. Sem suporte, sem ajuda, sem um acompanhamento, sem pelo menos ter períodos a cada quanto tempo onde a gente descarrega isso em uma terapia, ou em uma mentoria, ou em um projeto, sei lá, a gente acaba acumulando dores emocionais que lá ali na frente se traduzem como cansaço, se traduzem como conflitos. Então, o ideal é que não chegue no limite, né? Você precisa da sua saúde psicológica e mental para tudo que for fazer. Então, não é interessante deixar chegar num ponto onde você tenha que daqui a pouco pausar suas atividades ou debilitar a relação com a família e com os filhos para poder olhar para a sua saúde mental e psicológica. É importante sempre, durante toda a vida, a gente está sempre em desenvolvimento. Então é importante questionar os seus próprios comportamentos, as suas posturas, em relação ao que está esgotando, em relação ao seu adolescente, em relação ao cansaço de ser pai, para poder substituir isso por um modelo mais saudável, um modelo mais harmonioso e mais produtivo para a família como um todo. E junto com isso, analisar as funções que você está desempenhando como pai naquele momento, de que forma você está desempenhando essa função, de que forma você está conduzindo a educação do seu adolescente e categorizar isso literalmente no que eu posso compartilhar com alguém que me esgota, o que não precisa mais de tanto controle, pode ser só uma supervisão. O que eu já posso abandonar? Não preciso mais ficar vigiando isso, porque não oferece risco à educação, não oferece risco à vida dele. Porque em muitos momentos, como pais, a gente bota uma carga tão grande da perfeição que isso nos traz uma sobrecarga em todos os aspectos. E é uma sobrecarga que muitas vezes é a gente mesmo que faz. E isso não é necessário, perfeição não é o caminho, a evolução é o caminho. E não precisa ser da noite para o dia, pode ser aos poucos. Então, pare e pense sobre isso, dialogue com seus adolescentes, porque sim, nesse período eles fazem coisas que nos esgotam, mas junto com eles, falando como a gente se sente, por que a gente se sente da forma que a gente se sente, e buscando soluções junto com ele para amenizar o processo do cansaço, os processos das tensões, pode trazer resultado. Até porque se ele entende o que, como e por que você está se sentindo, é mais fácil para ele também ajustar o comportamento dele. Tire tempo para relaxar, meditar, respirar, pensar, fazer nada. O que é tempo para relaxar? Às vezes é um banho demorado. Às vezes é ouvir uma música que faz você esquecer de tudo ao seu redor e dar um descanso à mente. Às vezes é dormir um pouquinho mais. Enfim, tire tempo para fazer algo que você sente que realmente faz você descansar e reabastecer. Peça ajuda. Nós todos somos humanos, nós todos precisamos de suporte e de ajuda. E às vezes a gente não tem a rede de apoio que a gente gostaria, mas não necessariamente porque não é da forma que a gente gostaria, significa que a gente não tem. E a rede de apoio pode ser de alguém ou de algo inesperado, pode ser de um vizinho, de uma mãe, de um amigo do seu filho, pode ser de um amigo, de um parente distante. Então, tente olhar ao seu redor quem pode ser sua rede de apoio, se você não tem a rede de apoio tradicional
que se fala e se espera e que se gostaria de ter. Façam juntos, você e seu adolescente, coisas divertidas, façam coisas em família, para que vocês se recordem como vocês são importantes um para o outro e revivam essa sensação de que todo esforço vale a pena. Que quando vocês estão em sintonia, quando vocês estão alinhados, as coisas fluem. Óbvio que todo esforço vale a pena, desde que as necessidades de todos os membros da família sejam atingidas. Então, atender 100% das necessidades do seu filho adolescente ou da família como um todo e anular as suas necessidades não é estar em sintonia, não é estar alinhado e vai cair ali no cansaço de ser pais. E por último, hoje, que a lista é muito grande, mas para não estender mais, lembrem de que nenhum extremo é bom, tá? Então, nem sobrecarga demais, nem largar demais. Você também merece cuidado, você também merece atenção, tanto quanto seu filho. E você sabe como se mimar, você sabe como se reabastecer, você sabe qual é o ponto da sua vida que gera mais frustração e que causam esses comportamentos de cansaço e a incapacidade de se reabastecer de forma natural. E se você não conseguir identificar o que é que mais está causando frustração, o que é que mais incomoda, o que é que mais está impactando, então é hora de buscar ajuda profissional para poder ajudar você a trilhar esse caminho e descobrir quais pontos, quais pingos nos is precisam ser ajustados, recolocados, redirecionados para que você se sinta completo, completa, em sintonia, harmonioso e com energia suficiente para desenvolver todas as suas funções, não só paternas e maternas, mas também nas outras áreas da vida.